é daqui a pouco, hein? O julgamento da partida entre Guarani e Anápolis, na verdade Anápolis e Guarani, é hoje, nessa sexta-feira, pela manhã. Acho que o expediente da CBF é ali às 10 horas, mas vamos ter aí a definição desse imbróglio aí envolvendo esses dois times na Série C do Campeonato Brasileiro, e eu tô aqui para falar todas as possibilidades que podem acontecer agora, tá? Nesse julgamento e o que vem depois, tá bom? Vamos lá, meus amigos, eu agradeço a presença de todo mundo aqui no nosso canal. Dá o like aqui nesse vídeo para deixar ele em alta aqui, manda para os seus amigos, para todo mundo ficar atento ao que vai acontecer hoje. Se inscreve aqui no canal também, porque é importante demais pra gente ficar em alta aqui no YouTube. No link da descrição tem todos os links para nossas redes sociais, perfis, canais, para você seguir a gente e dar uma forcinha em todas as nossas plataformas, beleza? Então, pessoal, vamos lá. A Série C do Campeonato Brasileiro, ela tinha encerrado a sua primeira fase no último sábado, certo? Mas esse assunto desse jogo da 13ª rodada foi ressuscitado uma vez que o Anápolis conseguiu a sua salvação do rebaixamento e esses 3 pontos conquistados contra a equipe do Guarani, se forem revertidos, né, o Anápolis, se perder um ponto sequer, ele é rebaixado. Por quê? Tá na tela aí. O Anápolis tem 23 pontos. Se perder um ponto, fica com 22. Ficaria então com uma vitória a menos que o Itabaiana, a mesma quantidade de vitórias que o CSA, e o saldo do Anápolis é pior do que o do CSA. Então o time entraria na zona do rebaixamento e estaria rebaixado a equipe do Anápolis. É por isso que esse assunto voltou à tona. O CSA, como um terceiro interessado nessa partida, nessa situação, também tá de olho nessa situação, tá? E o que é que pode acontecer no julgamento da CBF? Bom, primeiro e mais grave de tudo, seria se a CBF visse má fé na equipe do Anápolis ao ficar em campo com 12 jogadores. Isso, para mim, eu acho que é o mais difícil. A CBF e o STJD julgar que o Anápolis teve essa má fé de saber que tinha 12 e se recusar a sair para dar esse migué e tal, e manter com os 12 em campo para tirar proveito dessa situação. Acho que é o mais difícil. Inclusive, acho que não foi o que aconteceu. E se aconteceu má fé por parte de alguém, o Anápolis pode muito fácil empurrar a culpa para o jogador e tirar o seu da reta. Tirar o dele da reta e dizer, olha, a culpa não é nossa. O jogador não saiu ali, então a culpa é do cara, ele que se vire, né? Então o Anápolis pode tentar se eximir de culpa nesse sentido, caso seja julgado que houve má fé, certo? Nessa situação. Mas aí o Anápolis pode sofrer uma punição, que poderia ser a exclusão do campeonato, a perda de pontos, multa, né? Então essa é uma das punições, embora eu ache que seja a mais difícil de acontecer, certo? Mas vai ser julgado pela comissão lá, né, da CBF. Da CBF não, pelo tribunal, perdão. Tô trocando direto. Mas enfim, vai ser julgado pelo tribunal e é uma das possibilidades. A outra é julgar que o árbitro, ele teve um erro de direito, né? Não foi um erro de fato, certo? Um erro de fato é quando o árbitro, ele erra uma tomada de decisão ali por enxergar errado alguma jogada. Quando ele dá equivocadamente um cartão vermelho, quando ele marca um lateral invertido, ou deixa de marcar uma falta, um impedimento mal marcado, alguma coisa assim, certo? Quando na hora do campo lá ele não consegue ver o lance direito e marca equivocadamente alguma coisa. Esse é um erro de fato, certo? E isso não é passivo de você anular uma partida, certo? É claro que a CBF às vezes pune os árbitros, tal, tem aquela tal, a famosa geladeira, tem a famosa reciclagem, certo? Mas isso daí é para melhorar o nível de arbitragem. Um erro de direito é quando o árbitro deixa de cumprir a regra do futebol, a regra básica do futebol. E o livro de regras da FIFA, as leis do jogo, como eles chamam, o livro da FIFA, ele diz que uma equipe pode ter no máximo 11 jogadores dentro de campo.
um deles precisa ser o goleiro. Nesse jogo, o Anápolis esteve em campo com 12, certo? 12 jogadores em campo. Então, foi um erro de direito. De fato, foi um erro de direito, tá? Mas a gente precisa buscar também outros fatos que tenham acontecido recentemente, porque não é um fato que acontece o tempo inteiro, tá? E a gente precisa também se basear em fatos parecidos para tentar tirar conclusões. Chama-se a jurisprudência no direito, né? Quando você tem um fato aqui que é difícil de julgar, você fica meio em dúvida, pô, o que é que acontece? Vamos procurar situações parecidas em outras situações para a gente tentar buscar similaridades ali e tomar uma decisão parecida ali, né? Já que já foi julgado em outras situações. Então, houve um caso, por exemplo, na Holanda, o time que o Van Persie, atacante, treinava, ele estava ganhando o jogo por 2-1 e ocorreu mais ou menos isso. 3 substituições no adversário, que estava perdendo, apenas 2 jogadores saíram e 3 entraram. O jogo rolou por muito menos tempo, foi menos de 1 minuto com a bola rolando e o time com 12 em campo. Mas esse time que estava perdendo usou os 12 jogadores, criou uma situação de ataque que foi e virou escanteio. Aí foi alertado o árbitro que o time estava com 12, ele avisou o jogador para sair, o cara saiu, mas nesse escanteio em que o time criou com 12 jogadores, saiu o gol de empate. O Van Persie ficou puto, inclusive ele pediu, né, para que fosse suspensa a partida, mas nada aconteceu, ele não foi atendido, certo? O time não foi atendido lá e o resultado foi mantido. Caso na Holanda, UEFA e FIFA, né? Aqui a gente está falando de CBF, Conmebol e FIFA, mas que pode ser também um fato em que eles se apeguem nessa situação para manter o resultado de campo. Já aqui, não foi com o 12 em campo que o Anápolis fez um gol, ou que o Anápolis evitou um gol e tal. Na verdade, o lance foi no lance de escanteio, e que o jogador que deveria ser substituído, ele participa desse lance de escanteio, corta a bola e o jogo segue. Ninguém garante que teria sido gol se ele não tivesse, né, em campo. Mas também ninguém pode garantir que não teria sido gol, né? Então ele participou de um lance perigoso da equipe adversária que poderia ter saído um gol, virava um 2-1 e colocava fogo no jogo, tá? Fora também que o Guarani reclamou de vários outros erros da equipe de arbitragem contra o próprio Guarani, tá? Então, assim, pode ser que o STJD julgue que houve esse erro de direito e anule a partida. Se julgar dessa forma, é muito difícil que vá punir o Anápolis. É mais provável que puna o árbitro por ter errado tão grosseiramente, e é um erro grosseiro, é um erro que não pode ser aceitável, e, enfim, tenha qualquer que seja a decisão do tribunal, o árbitro precisa ser punido. É um erro gravíssimo que ele cometeu, certo? Então ele precisa ser punido, ponto. Mas que também se julgarem nessa forma de que e precisa, claro, para anular a partida, o jogador que estava a mais em campo precisa ter sido decisivo, né? Ter um jogador a mais em campo precisa ter sido decisivo para influenciar diretamente no placar do jogo. Influenciaria? Não sei, acho que não, ou acho que sim, né? Talvez. Pode ter sido. Já pensou se nesse escanteio com 11 sai o gol do Guarani? Ninguém sabe, então vai ter que partir para a subjetividade, certo? Então eles vão ter que analisar, vão ter que pensar, raciocinar, conversar entre si e tomar a decisão, tá? E o outro fato, que esse eu acho que é o mais fácil de se acontecer, é que eles entendam que houve esse erro da arbitragem, o árbitro errou, o árbitro vacilou ali, mas não houve má fé e toca a competição, pune o árbitro e só deixa tudo passar. Bem, também esse é o fato mais fácil de acontecer, porque o quadrangular está marcado para iniciar nesse final de semana. Então, se houver a remarcação da partida, já atrapalha todo o calendário da Série C. Atrapalha tudo. Todos os times, programação, transmissão, atrapalha tudo. Então, eu acho improvável que eles vão remarcar esses jogos aí, né, para
só refazer a partida entre Guarani e Anápolis, que inclusive pode ter o mesmo resultado e não mudar em nada. Tá? Então acho muito improvável que eles remarquem, que eles anulem essa partida e façam essa partida acontecer de novo. Certo? Até porque o Anápolis já encerrou a temporada, então seria um atropelo gigantesco o time ter que voltar com seus jogadores e ir para a partida, né? Então, enfim, acho muito difícil que a partida seja remarcada. Mas tem também um interesse político, certo? Há um interesse de Federação Alagoana, no caso do CSA querendo se salvar, e Federação Goiana, no caso do Anápolis querendo se salvar. Eu vi também uma terceira federação, que é a Federação Paulista. Por quê? E eu coloco aqui na tela. A gente tem, na segunda fase, 2 grandes rivais, que são o Guarani e a Ponte Preta, no mesmo grupo. E eu já vi pessoas dizendo que é de interesse da Federação Paulista tirar Guarani e Ponte Preta do mesmo grupo. Certo? E a pontuação final, ela interfere nisso tudo. O Guarani já está classificado, porque perdeu esse jogo. Mesmo com a derrota, ele já está classificado. Se o Guarani vence esse jogo, ele vai a 30 pontos e fica em quinto ou em sexto, dependendo do resultado. Porque ele perdeu de 2-0, então teria pelo menos um saldo 2. Ganhando de 1-0, ele ultrapassaria o Brusque no número de gols marcados. De 2-0, ultrapassaria o São Bernardo no saldo no número de gols marcados. Tá? Ah não, se ganhar ele já passa o Brusque automaticamente, né? Perdão. E se ganhar de 2-0 do Anápolis, ele ultrapassaria o São Bernardo também. E, sei lá, ganhando de 6-0, ultrapassaria o Londrina. Talvez, não, seria 7-0, mas enfim. Ganhando a partida, o Guarani poderia ultrapassar o São Bernardo. Na verdade, como é que é a organização aqui mesmo? É primeiro, quarto, quinto e oitavo, né? Segundo, terceiro, sexto e sétimo. Então pronto, 2-0 para o Guarani nesse jogo, teria ultrapassado o São Bernardo e ele iria para o outro grupo. Trocaria de grupo com o São Bernardo, efetivamente. Viria para cá, para o grupo entre Caxias, Floresta, Londrina e São Bernardo. Iria para o lugar do São Bernardo, tá? Então, tem esses interesses aí políticos também, né? Que a gente não sabe se vai rolar e tal. Mas, enfim, a gente tem que noticiar isso aí, porque... né? É o julgamento e isso pode influenciar na tabela, principalmente falando lá na zona do rebaixamento, né? Então, ficamos aí no aguardo para ver esse resultado e depois aí do que for trazido, a gente volta aqui também para fazer o fechamento da Série C do Campeonato Brasileiro. Beleza, minha galera? Então, muito obrigado a presença de todos vocês aqui no canal e fiquem ligados aí para mais novidades. Tamo junto, meus queridos. Grande abraço e até a próxima.